A fertilização in vitro hoje representa a esperança para muitos casais que desejam ter filhos. A técnica conhecida popularmente como bebê de proveta faz com que a fecundação ocorra em laboratório especializado fora do corpo da mulher. Mas nem sempre o resultado é positivo nas primeiras tentativas. Uma professora universitária de Brasília passou 5 anos tentando engravidar por esse método, até que a pequena Júlia veio ao mundo. A professora de comunicação social da Universidade de Brasília, Maria Fernanda D'Angelo Abreu, casada há 11 anos, planejou engravidar logo que completou 4 anos de casamento. Durante um ano, ela e o marido uniram forças para aumentar a família com a chegada do primeiro filho. Depois de várias tentativas, o casal decidiu seguir a orientação de um médico. O meu ginecologista falou, não, então vou encaminhar vocês para uma clínica especializada em fertilização, para vocês verem se tem alguma dificuldade mesmo de engravidar e tudo. E aí começou a nossa caminhada, né, dentro do processo de reprodução assistida. Aí foram mais 2 anos nessas tentativas da reprodução assistida. A gente começou com um sistema chamado de coito programado, porque a princípio a gente não tinha nenhuma dificuldade de engravidar, a não ser só a questão de eu ter ovários policísticos, que eram a dificuldade inicial, mas isso era mais simples de resolver do que as dificuldades mesmo que levam à infertilidade. E aí começamos a fazer. E nessa caminhada a gente engravidou 3 vezes, as 3 vezes ainda muito no início da gestação a gente perdeu. Em outra experiência, Maria Fernanda teve uma gravidez tubária e perdeu uma das trompas. Durante 1 ano, ela desistiu de tentar engravidar. Passado esse período, partiu em busca da fertilização in vitro. Aí, para nossa sorte, nossa primeira tentativa de fertilização in vitro deu certo, que foi o meu primeiro filho, né? Então a gente teve um tratamento super tranquilo, o resultado foi positivo. Tivemos 3 embriões e dos que foram implantados, um vingou e a gravidez seguia muito bem até o 3º mês de gestação, quando eu perdi todo o líquido amniótico. E aí fiquei 3 meses de repouso absoluto na cama. A paciente de reprodução assistida ela é uma paciente que requer uma atenção especializada, mas nem sempre essa atenção especializada é capaz de eliminar ocorrências da própria natureza da gravidez. E aí levamos a gestação até o 6º mês, quando o bebê realmente forçou a saída, né? E o meu bebê nasceu com 6 meses. Eu digo que foi assim, acho que o período mais difícil é esse momento, assim, que o neném nasceu e a primeira pergunta que eu fiz para o médico foi: você está vivo? Né? Ele falou assim: tá, mas a gente não sabe o que vai acontecer, né? E aí, logo depois do parto, assim, 2, 3 horas depois, ele esteve no meu quarto e falou assim: eu quero que você vá lá ver o seu filho, né? Ele já sabia que ele não ia viver muito tempo, mas ele queria que eu tivesse a experiência de ver aquele filho que tinha sido gerado com tanta dificuldade, com tanto amor, né? E aí eu fui, né, com 2, 3 horas de uma cesariana, eu levantei da cama, eu falei: você deixa eu levantar, eu vou. E levantei e fui, e vi meu filho, mas ele viveu só 10 horas nesse primeiro momento, assim, a gente teve 10 horas, eu acho que até ele resistiu. Hoje eu tenho tranquilidade para dizer assim, ele resistiu muito, mediante as dificuldades que ele teria para sobreviver mesmo. Apesar de todo o sofrimento que passou com a perda do tão desejado filho, a obstinação de Maria Fernanda foi determinante para alcançar êxito e realizar o sonho de ser mãe. Depois desse meu menino, Pedro, nós voltamos acho que foi 1 ano depois, 6 meses depois, voltamos a enfrentar o tratamento novamente. Aí fizemos mais 3 tentativas de fertilização in vitro, que não era muito fácil, né, com embrião congelado, tendo ainda depois que passar pelo processo todo de novo para iniciar uma nova coleta de embriões, né? Então vivemos aí mais esse período, e aí depois de acho que
acho que foram 3 ou 4 tentativas, veio a Júlia, né, fruto de um embrião congelado, que a probabilidade ainda é menor do que quando você faz o procedimento a fresco, vamos dizer assim, né? E aí veio a Júlia, que até na sala de transferência do embrião congelado, o médico falou para mim assim, a gente tem esse, é só esse que a gente tinha, só tinha um embrião, ele ia implantar um embrião, mas ele falou, mas se tiver que ser, vai ser, e não tem saída, né? E aí quando eu liguei para dizer que eu estava grávida, ele falou assim, o campeão é o campeão. Durante o período em que sofreu várias intervenções para conseguir engravidar, Maria Fernanda recebeu reforço e ajuda emocional da psicóloga Flávia Agra, especialista em terapia para gestantes. Me ajudou muito, eu acho que a terapia te ajuda a lidar com a perda. A gente sabe que o processo de reprodução assistida é muito sofrido. Né? É sofrido pela expectativa que se gera, né? E é sofrido porque a partir do momento que você começa a tomar o medicamento, você engravidou emocionalmente, né? Você está buscando a gravidez. Então a Fernanda me dizia assim, eu estou grávida há 5 anos. E é verdade, porque tinha 5 anos que ela estava grávida, né? Engravidando. E o bebê não chegava. Então ela foi buscar isso, apesar de todos os efeitos colaterais de uma reprodução assistida, né? Porque tem uma carga de hormônio muito forte, que além de abalar todo o funcionamento físico, também abala muito o funcionamento psíquico da mulher, né? E ela continuou tentando, e hoje em dia a gente tem como resultado a Júlia, que é a coisa mais linda do mundo. O grande segredo para as mulheres que estão nessa batalha, que enfrentaram essas dificuldades, passaram por essas perdas, é a gente não desistir, né? A gente viver o nosso luto. Eu falo assim que eu me reservo o direito de todo dia 7 de abril ficar de luto, que foi o dia que meu filho nasceu e faleceu. A professora Maria Fernanda define o que representa para ela o sentimento de ser mãe. Acho que ser mãe é viver o paraíso. As recompensas da maternidade são muito maiores do que os padecer que a gente passa, os sofrimentos que a gente passa ao longo da maternidade. Quanto mais avançada a idade da gestante, maiores são as chances de surgirem complicações durante a gravidez. O aborto também pode ocorrer a qualquer momento. Mulheres acima de 40 anos têm maior possibilidade de desenvolver uma gravidez de alto risco. Gestações múltiplas, diabetes, hipertensão, entre outras doenças, também são consideradas ameaças para as gestantes, independente da idade delas. Mas as intercorrências podem surgir no meio do caminho e tornar a gravidez de alto risco, independente da idade e da saúde da mulher. Nossa, calma. E aí, feliz? Ouviu o coração do bebê? Tá tudo bem? Muito feliz. Importante. A gente fica doidinha pro dia da consulta só para ouvir o coraçãozinho bater. E os olhos brilharem. E esperar ele chegar agora. Depois da senhora ter examinado, tá tudo bem com ela, com o bebê? O exame clínico dela tá normal, né? Ela já consegue sentir o feto mexer, a gente conseguiu ver a movimentação durante o exame, o batimento cardíaco tá normal, que me tranquiliza e também, com certeza, tranquiliza a paciente. Esta é a primeira gestação de Daniele, que está com 30 anos de idade. Mensalmente, ela vai ao consultório da médica obstetra Maria Tereza de Godoy para fazer a consulta e acompanhar o desenvolvimento do bebê. A gravidez de Daniele é considerada de alto risco. Ela veio como sendo uma gestação gemelar, que mais um fator que classificava ela como uma gestação de alto risco. E durante o decorrer da gestação, um desses fetos foi a óbito. Na verdade, ainda era um embrião de 9 semanas. Então, ela foi fazer a ecografia de rotina de 12 semanas e um deles, que era para estar com 12, tinha parado o seu desenvolvimento com 9 semanas. Então, isso foi mais um fator que acrescentou na gestação dela, como sendo uma gestação que precisa de um cuidado muito maior. Daniele conta que aos 17 anos teve que colocar um marca-passo por conta de um problema cardíaco, mas que, segundo os médicos, essa alteração não coloca em risco a vida do bebê e nem a dela.
Muito pelo contrário, eles sempre falaram que eu tinha que fazer tudo, né, como uma pessoa normal. Porque, na verdade, hoje em dia eu tenho muito mais qualidade de vida do que antes sem o marca-passo. Porque sempre, se tinha alguma alteração de humor, ficava muito estressada e tinha taquicardia. Ia fazer uma atividade, né, uma atividade física e tinha taquicardia. Então, sempre tinha que interromper. Quando você descobriu que um dos bebês tinha ido a óbito? Foi muito difícil, né? Porque a ideia da soma era muito boa, ter que se acostumar. Aí depois que perdi eu diminuí a minha expectativa, né? Então eu não conseguia nem ver nada de bebê, ficava só esperando o próximo exame para ver se estava tudo certo. A doutora Maria Tereza, que é ginecologista obstetra, especialista em gravidez de alto risco, explica por que algumas mulheres sofrem com esse problema durante a gestação. Ela pode ser classificada como de alto risco desde o início da gestação, ou ela pode vir com uma gestação normal e alguma intercorrência acontece e ela passa a ser classificada como de alto risco. Então, por exemplo, uma gravidez que a gente já sabe que desde o início é uma gestação de alto risco. Por exemplo, uma gestante que já tem alguma doença de base. Pode ser uma gestante hipertensa, uma gestante diabética, uma gestante que tem lúpus eritematoso sistêmico, ou quando a gestação é múltipla, gemelar, trigemelar, isso já classifica desde o início da gestação como sendo uma gestação de alto risco. E, por outro lado, às vezes uma gestação que começa sem intercorrência nenhuma, acontece alguma coisa durante essa gestação, como, por exemplo, desenvolvimento de pressão alta ou diabetes gestacional, que é diagnosticado no segundo trimestre da gravidez, ou ameaça de parto prematuro, rotura da bolsa antes do momento do parto. Isso tudo passa a classificar uma gestação que não era de alto risco como uma gestação de alto risco. No caso da paciente Daniele, a doutora Maria Tereza afirma que as chances são de uma gravidez bem-sucedida e de um parto feliz. Isso é o que a gente espera, né? Se Deus quiser, vai ser um recém-nascido de termo, né? E até agora o crescimento está bem adequado, está indo bem, o líquido está normal, ela não tem nenhuma intercorrência além dessa história prévia. Animada para ter um segundo depois? Claro, quero ter até o terceiro. Segundo a especialista, apesar dos avanços tecnológicos, das intervenções médicas e do esforço das pacientes, algumas mulheres não conseguem levar a gravidez adiante e acabam perdendo o bebê. Então a gente precisa saber que aborto não é uma coisa tão incomum. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Quando que a gente começa a realmente preocupar com o abortamento? Então aí vem uma outra definição, que seria o abortamento de repetição, que antigamente era considerado como 3 ou mais abortos consecutivos, mas já existe uma outra tendência hoje de se considerar acima de 2 ou mais abortos consecutivos como aborto de repetição. O que significa isso? Que essa mulher merece uma investigação para saber a causa desse abortamento de repetição. Porque dependendo da causa, a gente pode intervir para que essa mulher consiga ter uma gestação com sucesso. O trauma pela perda do filho tão esperado pode acarretar problemas emocionais graves em mulheres que sofrem aborto espontâneo, como explicam essas especialistas em psicologia e educação perinatal. É um sonho que foi interrompido, é um luto não vivido, né? Porque ela não conviveu assim externamente, só internamente. Ela vive isso só porque o companheiro e a família só viram a barriga, mas quem sentiu, quem gestou, quem sentiu crescer até o 5º, 6º mês foi essa mulher. Então ela vive uma dor muito só. Por que ele é tão solitário? Primeiro porque as pessoas não reconhecem que existe um luto. Principalmente se é uma perda fetal mais precoce, nos primeiros meses de gestação, que é mais comum, né? E segundo, que é como eu te disse, essa mulher não está sofrendo só pelo bebê real, ela está sofrendo pelo bebê imaginário, por toda a expectativa que ela criou, por todos os planos que ela fez, por toda a alteração de vida que aquele bebê representava para ela. Então, na hora que esse bebê não chega, na hora que ela volta da maternidade, isso é uma das coisas mais sofridas que pode acontecer com uma mulher. O ideal, assim,
se ela estiver em condições, seria até que ela se despedisse desse bebê, né? Se for uma perda tardia, quando a gente fala a partir da 24ª semana, né, que a gente considera como uma perda tardia, que ela tivesse contato com esse bebê, para ela poder se despedir dele, né? Então, porque muitas vezes ficou vazio. Esse é o luto solitário. Esse é o luto solitário. Ficou vazio, um vazio de um bebê que estava aqui dentro e não existe mais, ela volta para casa e essa casa está toda organizada para a recepção desse bebê. Eu queria um e um tá aqui, né? Então eu tenho que torcer para esse dar tudo certo até o final. E feliz. E feliz. Mesmo gozando de boa saúde e com um histórico de gestações anteriores bem-sucedidas, algumas mulheres são surpreendidas com a notícia do aborto. A gestante que só descobre que perdeu a gravidez no consultório do médico no momento da consulta de rotina. Uma surpresa dolorosa e traumática que desestabiliza a mulher. Estes são retratos de uma família unida e feliz. O casal e suas 3 filhas. Natália e Catarina, as 2 menores, são do primeiro casamento da profissional de marketing Flávia Garcia. A menina Luana é filha do atual marido de Flávia. Para ela, a foto revela um momento de ternura e carinho entre toda a família. Mas também lembra a ausência de outro filho que não chegou a nascer. Numa gravidez inesperada, Flávia sofreu um aborto espontâneo aos 4 meses de gestação. A terceira gravidez foi um susto, não foi planejada. Eu estava esperando um lote do Dil Mirena, que era o que eu já usava, chegar. E teve um problema na alfândega e nada era desembaraçado. E quando eu vi, eu já estava grávida de 2 meses e com uma filha de 5 meses. Então foi um susto. Mas foi um susto bacana, sem dúvida. Você aceitou bem? Aceitei numa boa e depois descobri que era um menino. Então acho assim, vinha para fechar o pacote de uma forma legal. E o que aconteceu, né, durante essa gravidez? Essa gravidez, eu já estava com uma situação diferente das outras 2. Eu estava me separando do pai das minhas filhas, então eu estava sensível, eu tomei medicamentos que eu não sabia que estava grávida, então tomei algum remédio para dormir durante essa fase e quando eu descobri que estava grávida, passei a fazer o pré-natal, acompanhar, mas o meu corpo não reagiu legal ao fato de eu não estar no momento bacana. Eu acredito que tenha sido isso, porque fiz pré-natal, tomei as mesmas vitaminas, enfim, levei da mesma forma que das outras 2. Porém, a cabeça, eu acho que deu uma falada mais alta nessa terceira gravidez. Eu fui ao médico fazer uma ecografia e já não havia batimento mais. Estava com 16 semanas e perdi a gravidez. Eu não tive sangramento, então eu não sei exatamente quando foi, mas entre uma ecografia e outra eu já havia perdido o neném e foi duro. Já fui encaminhada para o hospital para ser feita a curetagem. E aí veio uma situação totalmente atípica do que eu já havia passado nas minhas 2 primeiras gravidezes. Foram partos normais, no quarto, eu não tive nenhum contato com o centro cirúrgico, com aquele clima de uma cirurgia. E ali não, eu fui para um centro cirúrgico, eu tomei uma anestesia totalmente diferente e foi a curetagem. Eu fiquei internada 2 dias. Também. Você considerou uma violência para o seu corpo e também para o seu lado emocional? Sem dúvida. Inclusive a médica falou para minha mãe que eu chorei absolutamente o tempo todo durante a curetagem. E eu não me lembro que eu estava totalmente anestesiada e dopada, mas chorei o tempo inteiro. E depois foi muito difícil. Eu emagreci muito, eu passei muito tempo para me recuperar, porque primeiro você tem o susto de que, opa, tô grávida, não tinha planejado. Aí quando você
está habituada com tudo, você põe o nome no neném, você começa a arrumar o quarto, isso e aquilo, aí você perde. É um vazio, é um oco mesmo. Eu acho que fica o que é tirado fica um buraco lá dentro. O trauma de Flávia é mais do que justificado, considerando que as 2 primeiras vezes em que engravidou, não enfrentou nenhum tipo de problema. Não houve sequer uma pequena intercorrência. Segundo ela, tanto os 9 meses de gestação quanto a hora do parto foram perfeitos. Transcorreram de forma tranquila, saudável e inesquecível. Jovem ainda, Flávia diz que sempre deu muita atenção à saúde. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, então eu pratiquei esporte durante a gravidez inteira, obviamente respeitando os limites, né, que uma mulher grávida tem que ter. Mas foram tranquilas, tive um aumento de peso muito pequeno. Na primeira gravidez eu engordei 6 quilos, na segunda eu engordei 7 quilos. Me sentia muito bem, tive aquelas coisas normais, um enjoo, sonolência, mas basicamente foram gravidezes super normais, gostosas, prazerosas. O acompanhamento psicológico e o apoio que recebeu da família foram fundamentais para que ela superasse a dor da perda do filho e voltasse a ter uma vida normal. A forma que eu superei, o que eu passei, sem dúvida alguma, foi por eu ter uma estrutura familiar muito concreta, por eles serem terem feito uma base tão bacana, você acaba superando com uma doçura, né? Sem aquele amargo, porque eu não fiquei amarga, não me sinto amarga em momento algum. Enquanto Catarina, a filha mais velha, está na escola, Flávia troca carinho e chamego com a caçula Natália. A prova de que a maternidade é um sonho acalentado pela maioria das mulheres. Eu acho que ser mãe é a realização de qualquer mulher, sem dúvida. O Senado deu mais uma demonstração de cidadania ao estender a licença maternidade de 6 meses para as trabalhadoras do setor privado. No próximo bloco, voltamos já.